A Agenda Econômica está de volta. O nosso tema de hoje é a crise hídrica e a agricultura brasileira. Nosso convidado é o pesquisador da Embrapa Cerrados, Linneu Neiva Rodrigues, que é também coordenador da rede Agrohidro. Linneu, nós temos aí um raciocínio que você estava desenvolvendo que buscava explicar a necessidade de uma gestão, né, um planejamento, mostrando que, por exemplo, quando há carências crônicas, podem ocorrer até mesmo no Nordeste, ainda que o Nordeste brasileiro, comparado com outros países, está até em situação vantajosa, mas, ao mesmo tempo, para poder entender que essa crise se deu hoje em regiões como o Sudeste, especialmente São Paulo, onde se apresentou de uma forma muito aguda, né, o problema do abastecimento de água, né? Quando nós temos quadros tão díspares, né, em regiões que tinham até recursos variados, também diferenciados, para promover a extensão das redes de abastecimento, porque quanto mais se urbaniza o país, mais aumenta a demanda por água e por água tratada. Qual é o tipo de precaução para a organização de políticas de planejamento na questão hídrica? Quando a gente fala em gestão dos recursos hídricos, a gente pensa em uma bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? É aquela área que, quando você tem uma precipitação, toda a água que cai naquela área ela vai para um rio principal, os seus afluentes. Então, o gerenciamento é feito nessa bacia. À medida que você começa a notar que as demandas naquela bacia estão aumentando, e está se tornando, ou pode se tornar no futuro maior do que a sua disponibilidade hídrica, nós temos que começar a pensar em alternativas. E é possível prever com boa antecedência? Sim, você pode estudar histórias com probabilidade, trabalha muito com probabilidade, ou seja, daquele evento ocorrer. Aí tem que pensar em alternativas. Uma delas é a barragem, a reservação de água, que é muito criticada, mas é um instrumento, é uma estrutura fantástica, porque você retém a água, não precisamos deixar toda a água ir para o mar, você pode retê-la, utilizá-la para as suas funções e deixar aquela quantidade para que o rio realize suas funções, seja de biodiversidade, ou seja o que for. É uma regulação. Regulação. Então você tem que começar a ter esse planejamento. Seja barragem, seja trazer água de outras bacias que não estão demandadas para essa bacia mais demandada. Isso é possível fazer e deve ser feito. Na questão, quando você tem muita urbanização, o que acontece? Você impermeabiliza muito a superfície. Então essa chuva, ela bate, escoa rápido e vai embora. Ela não penetra, no solo. E geralmente escoa para o ponto mais baixo. Quando você vê aqueles problemas em São Paulo, das enchentes, então ela não infiltra no solo e não recarrega os aquíferos, que é o que vai dar água para o rio no período da seca. Então o espaço rural, nesse sentido, ele é muito interessante. É interessante você deixar áreas verdes, porque nessas áreas é onde a chuva cairá, vai infiltrar e ajudar a recarregar os lençóis freáticos, além de ajudar a reduzir o escoamento superficial. Tem uma série de benefícios. Quanto mais tempo você deixar o solo coberto com vegetação, melhor. Porque, por exemplo, nós temos hoje tecnologias na Embrapa muito interessantes. No caso da integração lavoura, pecuária, floresta, onde você, entre outras coisas, você maximiza o uso do solo, deixando ele mais tempo coberto. Com isso você reduz a erosão, você reduz o escoamento superficial, você aumenta a infiltração, melhora a recarga dos aquíferos, e é isso que vai dar água naquele período da seca. Vamos ouvir aqui a opinião de dois senadores, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, e o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, sobre essa temática que nós estamos aqui abordando. Vamos lá. Acho que esse não é o central da questão. É verdade que tem setores da agricultura que usam muito a água como instrumento de produtividade, na agricultura intensiva. No entanto, acho que a questão hídrica é outra questão. Acho que coincidiu, inclusive, nesse período, a questão da grande seca, mas a questão vem de longe. A questão é a falta de proteção aos nossos mananciais, às nossas nascentes, que nas regiões que, vamos dizer, aí sim, o agronegócio, as grandes plantações, etc., avançaram sobre a terra e sobre os rios e sobre as nascentes, acabaram trazendo esse tipo de coisa. É muito mais questão de proteção ao meio ambiente do que o uso
do meio ambiente desenfreado. Então, acho a questão, por isso que surgiu a questão do desenvolvimento sustentável, que é ter essa capacidade de explorar a natureza, mas manter a proteção nas principalidades do meio ambiente. A agricultura é um patrimônio brasileiro. O Brasil é competitivo na agricultura, nós temos água em abundância no Brasil, na maioria das regiões. O que falta, na verdade, é um pouco de equilíbrio e remanejamento de bacias, é a forma de armazenar água de forma mais inteligente, é gastar menos água de forma a reciclar a água, né? Ou seja, mais tecnologia para que a água possa ser melhor aproveitada. Mas a agricultura brasileira é um carro-chefe que tem que ser fortalecido e ampliado. Está aí a balança comercial que mostra que se não fosse a agricultura brasileira, a situação do país hoje seria muito mais difícil. Então, realmente, nós temos que incentivar a agricultura. Agora, temos que buscar novas formas de energia limpa, nós temos que procurar, como eu disse, integrar bacias, está aí a bacia amazônica com a bacia do centro-oeste, com a bacia do sudeste, tem os aquíferos, como o aquífero Guarani, que é uma reserva de água extremamente grande, ou seja, o Brasil precisa cuidar da questão da água, com responsabilidade, mas não é culpando a agricultura que nós vamos resolver o problema. Pois é, os dois aí, entre vários aspectos, coincidem num, que é a questão do planejamento que deve ser priorizado. Você também viu assim? E concordo plenamente quando o senador Paulo Rocha colocou a questão da proteção das nascentes, é fundamental. A nascente ela tem um significado importante para o rio, ou seja, ela é o coração, então é um trabalho, além de propiciar também essa área de recarga, que é a recarga dos aquíferos, eu acho que é um ponto de fundamental importância. Quando o senador Romero Jucá coloca também a questão do armazenamento de água, é fundamental, isso é uma estratégia para a gestão de recursos hídricos, a gente tem que utilizar mais no Brasil, a gente tem que trabalhar, reter melhor essa água aqui em cima, porque essa água que vai gerar um benefício econômico, por exemplo, para a agricultura, que não é individual, ele é para a nação, ele é para um grupo de pessoas, né? Quando ele coloca também a questão de cuidar da água. Na verdade, é uma sugestão que a água seja colocada como um tema estratégico para o país. Né? E nesse sentido, que a gente integre as políticas, que a gente tente trabalhar nessa forma do planejamento. Nós tivemos uma experiência recente, nos últimos anos, que foi a instalação de cerca de 1 milhão de cisternas na região Nordeste, o que permitiu, digamos, atender aquela necessidade de consumo imediata para pequenos sítios, pequenas chácaras, né, os sertanejos, e ao mesmo tempo manter aquela horta de sobrevivência, né, cuida dos animais e tal. Essa é uma experiência que tem uma visão estratégica. Muito estratégica, ela é fundamental, ou seja, nesse caso você está dando acesso à água para as pessoas. Então, esse tipo de trabalho que eu acho que a gente precisa fazer mais. Identificar as regiões onde vão ter problemas, já tem mais ou menos mapeado, as regiões onde precisa crescer um determinado setor, onde o setor tem mais prioridade, e trabalhar em cima disso. Por exemplo, quando a gente pega a Lei 9433, lá de 97, que ela fala que o uso prioritário da água é o uso humano e dessalinização de animais. Então, não existe conflito setor urbano e o setor agrícola, porque em qualquer um desses casos, se houver uma crise, corta-se tudo e a água vai para o setor urbano. O que nós precisamos, nesse caso, é definir parâmetros para o setor urbano também, métricas. Porque em crise, o setor urbano, não podemos ter, por exemplo, água para a piscina ser contabilizada como água para o setor urbano. Até porque há a comprovação de que se pratica enorme desperdício atualmente, mesmo naquelas cidades onde há hoje restrição hídrica, não? Exatamente. E aí nós colocamos, de novo, medidas, é fundamental essas medidas do desperdício que tem no setor urbano, como nós temos, por exemplo, no setor agrícola, que isso pode ser trabalhado. Mas o agricultor, de maneira geral, ele é muito consciente nessa questão dos recursos hídricos, nessa questão ambiental, porque ele depende daquela água. Ele não usa mais água do que o necessário, porque existe uma relação direta entre água e energia. Se ele usa muita água, ele está pagando mais energia. Então ele sabe, ele tem essa consciência. Além de saber que a água é o recurso dele, ele precisa daquela água. Então existe essa consciência muito clara. Porque nós temos dois momentos. É um momento que veio antes do Código Florestal, aquele momento onde a coisa podia ser feita, o Brasil estava crescendo, era importante, e um momento depois. Hoje a casa está começando a ser organizada. Mas nós temos uma prática
recente, que está sendo muito bem acolhida, mas talvez precisasse de maior expansão, que é que o estímulo à produção e proteção de mananciais, os seus produtores de água. Isso. Porque se é previsível, se determinado tipo de agricultura pode afetar os mananciais, é preciso também, e é previsível, que haja uma política prévia, né, uma política preventiva de defesa desses mananciais para que não haja um desastre total. Isso estaria hoje bem relacionado no Brasil, bem equacionado? Tá, nós temos um programa fantástico aí, também coordenado, né, capitaneado pela Agência Nacional de Águas, que, como você citou muito bem, que é o produtor de água, onde se tem essa questão da prestação dos serviços ambientais, que traz para o meio rural essa questão da proteção, ou seja, da manutenção da área verde, justamente pensando nessa questão de aumento de recarga, aumento da infiltração, e isso tem sido trabalhado. Recentemente, aí há um mês atrás, mais ou menos, uma bacia hidrográfica, que nós, da Embrapa, temos um trabalho muito forte, o córrego secou. Secou nesse momento quando ele deveria estar no seu máximo. Aí tiveram várias pessoas, sugeriu aumentar a barragem, porque existe uma barragem com canais para pequenos produtores, Sim. cuja economia depende dessa água. E a barragem secou, começou a haver um conflito, que é natural. Tiveram várias sugestões de aumentar a barragem, pondo culpa nas mudanças climáticas. A minha sugestão foi simples, é organizar o uso. Como a gente tinha muitos dados para aquela região, foi mostrar que eles estavam usando mais água do que o necessário, porque a oferta hídrica, a chuva reduziu um pouco, reduziu a quantidade de água no reservatório, consequentemente a quantidade de água que vai para o canal, eles aumentaram o tubo. Aumentando o tubo, reduziu a água do rio e ele secou. Era só reduzir o tubo e organizar o uso da água, melhorar a eficiência da água das propriedades. Aí reduziu o conflito. Com isso, reduziu o conflito, duas semanas depois voltou a correr água no rio. Muito bem. Boa experiência essa. Queria agradecer a presença aqui de Lineu Neiva Rodrigues, pesquisador da Embrapa Cerrado, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e também coordenador da rede Agrohidro. Muito obrigado pela sua presença, estamos sempre de portas abertas aqui. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem nos enviar suas dicas, sugestões ou críticas, aí na telinha está uma forma de fazê-lo, 0800 61 22 11, ou se quiserem baixar para copiar esse programa ou os demais programas da TV Senado, também está na sua telinha, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.